Uma das coisas que mais me encanta no iTalk é que é econômico e prático. Conhece o iTalk? Tem um link aqui na descrição. 1 little, 2 little, 3 little engines, 4 little, 5 little, 6 little engines, 7 little, 8 little, 9 little engines, 10 little engine boys. Vamos falar dos números? Guys, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos números. Esse foi um vídeo muito pedido e a gente vai falar primeiro sobre os números cardinais, que são os números normais, e também vamos falar um pouquinho dos ordinais. Ai, tia, mas pra que eu preciso aprender os números? Hello! Então, gente, você precisa aprender os números, na verdade você não vai se dar conta. Quando você começa o curso de inglês, você aprende lá os números e depois você esquece. Aí você só vai lembrar desses números quando você for viajar. Porque aí quando você tiver que falar, ó, de din-din, aí você vai lembrar que você precisa dos números. Então, nós vamos dar uma revisada rapidinho nos números, que eu imagino que de 1 to 10 todos conhecem, né? Porque até, sei lá, até cachorro sabe contar de 1 a 10 em inglês. Mas eu vou falar um pouquinho das combinações, tá? Como você vai fazer para lembrar desses números. Vamos falar um pouquinho de pronúncia também. E depois eu vou falar para vocês sobre os números ordinais, tá? E também um pouquinho da pronúncia deles, enfim. Então, os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que esses vocês já sabem. A gente tem o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou no 20 ou 20, se for inglês britânico, 20 se for inglês americano, aí você começa a fazer combinações. 21, 22. Só combinar. Então o que você precisa saber, na verdade, são os decimais daí para diante. Então, 30, 40, 50, 60, 70 ou 70, 80, 90 e 100, tá? Então, 100, 100, se você quiser falar 200, 200, 300, 300. Então, lembra que as centenas são todas 100. E quando for milhar, 1000, 1000, 2000, 3000. Fácil, fácil, fácil. E aí é só ir fazendo as combinações, tá bom? Bem tranquilo. Agora, uma coisinha legal para você saber sobre pronúncia é que a gente tem muita dificuldade de ouvir ou de pronunciar a diferença entre os números teens, tá? O 13, 14, 15 e os números cheios, os decimais cheios, que são 30, 40, 50. A diferença, gente, básica para você saber está, na verdade, na sílaba tônica, tá? Todos os números que terminam com teen, 14, 15, eles vão ter a sílaba tônica no teen mesmo, tá? Então, 14, 15, então o forte, a sílaba tônica é no teen. Já nos decimais cheios, nos 30, 40, 50, a sílaba tônica vai ser no começo, então é 50, 60, 70 e não 70, tá? Então é isso que você tem que focar, na verdade. Só isso, fácil. E os números ordinais, tia, como é que faz? Pra que serve? Os números ordinais são para dar ordem, claro, primeiro, segundo, terceiro. Mas para que eles usam muito? Eles usam para falar de datas. Diferente da gente, que a gente fala assim, hoje é dia 10, hoje é dia 11, hoje é dia 16. Eles falam hoje é o 16º dia, hoje é o 12º dia. Então eles usam os números ordinais para falar de datas. Por isso que é importante que você saiba pelo menos do primeiro até o 31º. Isso é importante você saber, só para você saber falar as datas, tá? Isso é o mais importante. Então, os 3 primeiros são diferentes dos outros, vamos falar assim, tá? Então, a estruturinha deles é bem parecida com os números cardinais. Então, o primeiro é first, o segundo second e o terceiro third. E como vai ser a abreviação desses números? Em português, a gente põe um número, põe uma bolinha, né? Lembra? Em inglês não, você vai pegar as 2 últimas letras do número, tá? E vai colocar como a abreviação dele. Então o 1 não é first, vai ficar 1ST, que são as 2 últimas letras do número. O segundo, second, ND, porque termina com ND, tá? E assim por diante. Daí por diante, do quarto ao quinto, sexto, todos vão se abreviar com TH, porque a gente só vai pronunciar um número normalzinho e colocar um TH no final. Então 4, por exemplo, fourth. E deixa escapar um Azinho, tá? É a linguinha no meio do dente mesmo, sabe aquelas pessoas que têm a língua presa?
esse negócio aqui, tem a língua presa. Entendeu? É isso. Então, fourth, por exemplo, 6, sixth, seventh, eighth, tá? Por que eu pulei o 5? Porque o 5 e o 12, o 12º, eles têm uma alteraçãozinha. O 5 não termina com VE e o 12, o 12 também não termina com VE. Esse VE vai sair, vai virar um F. Então, o quinto não é fifth, ele é fifth. Então, F-I-F-T-H. E o 12 também vai ser a mesma coisa. A gente vai tirar o VE e vai deixar o FE. De diferença na escrita, só o 9 é que você vai suprimir o E. Então, o 9 vai ser ninth, tá? E quando você for escrever, você não vai escrever a letra E, tá bom? Mas o resto é só escrever o número e colocar o TH no final. Gente, olha que fácil. Então, por exemplo, 11º, 11th. 12º, 12th. 13º, 13th. Então, na verdade, é o mesmo número com TH no final. Simples. E aí, quando a gente chega no 20º, em português a gente fala 21º, né? A gente usa 2 ordinais. Em inglês, não. A gente vai usar o número base normal, 20. E aí, a gente vai fazer as combinações com os ordinais. Então, 21st, 22nd, 23rd. Moleza. E assim também vai ser no 30th, tá? Então, 30th e depois 31st. Só isso. Moleza. Ah, mas eu preciso saber 32º, 33º. Pra quê? Né? Não que se você quiser saber por curiosidade, dá uma googlada aí que você vai descobrir como é que se escrevem todos eles. Mas é importante que você saiba pelo menos até o 31º por conta dos negócios das datas. Só isso, tá? Agora, uma outra curiosidade rapidinha sobre números, gente. Quando nós falamos de anos, geralmente a gente vai dividir em 2 para pronunciar esses números. Então, 2016. Então, geralmente a gente vai falar 2016. Divide ali no meio, tá? Então, 1995. 1995. Tá? Então você sempre vai falar os números divididos assim. Agora, uma outra dica também que eu vou te dar sobre endereço, por exemplo, tem o número 1115. Em geral, eles separam para falar, eles não falam 1115, 1115. Geralmente eles vão falar 1115, tá? A gente só vai usar realmente a palavra 100 e 1000 quando a gente vai falando, olha, isso aqui. Tchim! Falando de dinheiro, realmente a gente usa a palavra 100 e 1000. Mas se não for dinheiro, for qualquer outro número, pode ir dividindo, que vai ser mais fácil até deles entenderem e é mais usual também para quem fala inglês. Tá bom? Ó, se esse vídeo te ajudou, sabe o que você vai fazer para me ajudar? Dá um joinha, compartilha com seus amigos. Semana que vem eu tô de volta. Essas aqui são as minhas redes sociais. E ó, bye bye!